Vamos abrir a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 6. Vamos ao texto sagrado, revelação de Deus para nós, inspirada pelo Espírito, palavra diante da qual só podemos estar por conta do trabalho que o próprio Deus faz no nosso coração, pela capacitação que o Espírito Santo nos dá em fazer a leitura do texto. Por isso, recorremos a essa leitura agora pedindo que o Senhor, por sua graça, nos esclareça o que há por detrás do texto. Seja um texto aparentemente fácil, ou seja um texto aparentemente difícil, todo texto bíblico é pelo Espírito que entendemos. Só compreendemos as coisas espirituais pelo Espírito. A Bíblia diz, por isso, que o homem espiritual discerne bem todas as coisas, por ninguém é discernido. E por conta de termos um texto que é ditado pelo Senhor, pelo seu Espírito, e aqui em Apocalipse nós vemos claramente a voz do próprio Cristo ecoando no texto, nós precisamos do próprio Senhor para nos ajudar a compreender tudo que há no texto. Por isso vamos ao texto de Apocalipse capítulo 6, e nós vamos lê-lo. Antes, porém, vamos relembrar em que contexto esse texto se encontra. Na semana passada ouvimos a exposição do capítulo 5, que é, vamos dizer assim, um conjunto só com o capítulo 4. É a partir do capítulo 4 que João tem as suas visões celestiais, que ele sai do âmbito terreno e Deus o permite ver as coisas da humanidade, a história da humanidade, a partir da visão do alto. Então Deus o permite ver o tempo a partir da eternidade, a matéria a partir das coisas espirituais, a terra a partir do céu. Enxergar o governo humano à sombra do governo divino, e perceber diante de tudo isso, que Deus Pai assentado no trono e o Cordeiro ao seu lado, estão soberanamente governando toda a história. A pessoa trina de Deus é vista no Apocalipse, tanto o Filho, o Cordeiro, quanto o Pai assentado no trono, quanto o Espírito, visto muitas vezes como os 7 Espíritos de Deus, ou os 7 olhos de Deus, uma figura aqui da abrangência, da onisciência, da onipresença do próprio Senhor, de seu Espírito. E no capítulo 4 nós vemos uma exaltação a Deus Pai. Nós vemos no capítulo 5 a exaltação em igualdade ao Cordeiro. Portanto, nós vemos que o Cordeiro é tão digno quanto o Pai de receber adoração, honra, glória e louvor. O Filho é tão Deus quanto o Pai, é tão digno quanto o Pai, é tão santo quanto o Pai, recebe predicados do Pai. Atributos dados a Deus no Antigo Testamento são dados a Cristo no Apocalipse, e nós percebemos então que estamos diante de um Deus trino, mas diante também das 3 pessoas igualmente dignas de Deus, as pessoas de Deus a quem conhecemos ou damos o nome de Santíssima Trindade. Diante disso, diante desse transporte, digamos, em espírito, João não se encontra no céu, mas ele é transportado em espírito, ele tem uma visão do céu. Diante disso, ele tendo visto a majestade, a glória de Deus, agora ele está diante dos 7 selos, ele está diante do livro que está nas mãos do Cordeiro. No capítulo 4, no capítulo 5,
houve uma pergunta: quem é digno de abrir o livro e de romper os selos? E então o Cordeiro mostra-se digno, porque em lugar nenhum no céu, na terra e debaixo da terra não houve dignidade em ninguém a não ser no próprio Cristo, no próprio Senhor. E agora, tendo feito essa abertura do livro, ele começa fazendo isso, rompendo cada um dos 7 selos. E no capítulo 6 de Apocalipse, temos a abertura dos 6 primeiros selos. É bem didático. Capítulo 6, 6 primeiros selos do Apocalipse. Vamos então fazer essa leitura, que é uma leitura de 17 versículos. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos e ouvi um dos 4 seres viventes dizer com voz como de trovão: vem. Olhei e vi um cavalo branco, e seu cavaleiro segurava um arco. Foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu como vencedor, decidido a vencer. Quando ele abriu o segundo selo, ouvi o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado o poder de tirar a paz da terra, de modo que os homens matassem uns aos outros. Foi-lhe entregue uma grande espada. Quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Quando ele abriu o 4º selo, ouvi a voz do quarto ser vivente a dizer: vem. Vi então um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro chamava-se Morte, e o inferno o acompanhava. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela praga e pelos animais selvagens da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Eles clamaram em alta voz, dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos, que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Vi quando ele abriu o 6º selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como um saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue, e as estrelas do céu caíram sobre a terra como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo e todo homem livre esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face do que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? Amém. Bem, vimos aqui, como na introdução já falamos, que o Cordeiro começa a romper os selos do livro. Entendemos que esse livro tem a ver com a história da humanidade, tem a ver com cada parte, cada lauda da história da humanidade. E o Cordeiro está com a história nas mãos. Lembrando que o seguinte: o Cordeiro é eterno.
No princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele já tinha, antes na eternidade, glória com o Pai. Nós vimos isso em João 17. Por isso o Cordeiro é digno de revirar a história, de frente para trás, de trás para frente. Para nós que estamos presos no tempo, contamos o tempo em passado, presente e futuro. Deus que é eterno, Deus que não está preso no tempo, não se deixe interromper, nem pelo futuro, nem pelo passado. Ele vasculha a história como um só ato. E aqui estão os 7 selos do livro da história da humanidade. E aqui nós vemos soberania e poder nas mãos do Senhor Jesus. Bem, é importante lembrar o momento histórico que a igreja está vivendo. João aqui já está com perto de 90 anos de idade. Por isso, há alguns anos haviam já se passado da ascensão de Jesus. No ano 70, que foi a destruição de Jerusalém, um historiador chamado Flávio Joséfo nos dá conta de 1.100.000 pessoas que foram mortas na perseguição do ano 70. Para que a gente compreenda que a igreja vivia um momento terrível, um momento de muita perseguição, um momento onde muitas pessoas sofriam por conta do Evangelho, mas ao mesmo tempo se regozijavam com o Evangelho. Isso é uma coisa tão importante, tão especial. Qualquer cristão de qualquer tempo que tenha sido ou esteja sendo perseguido pelo Evangelho, ele não deseja que a perseguição termine, mas para que Deus, ele ora sempre, pede orações para que o Senhor lhes dê forças para seguir na caminhada de maneira fiel. Diante disso, nós temos a figura dos selos e a figura do livro. Nós sabemos que os livros, na época de Jesus, não eram livros impressos como os nossos, não eram em formato de brochura, a impressão não era como a nossa. Sabemos que os livros eram rolos, não é? Então a leitura era feita de maneira onde você enrola de um lado e desenrola do outro, e você vai lendo o texto, não é? Dependendo do tipo de texto, você vai lendo ao contrário, não é? Ora, a figura do selo é uma figura de documento ou de importância de um documento. Por exemplo, no Antigo Testamento, você vai ler sobre a lei do jubileu. O que era a lei do jubileu? O jubileu dizia que no 50º ano, todas as terras voltavam para os seus donos. Isso era documentado. Isso era posto em testamento. Alguém poderia perder uma terra, poderia ter feito um mau negócio, poderia ser desafortunado com alguma circunstância difícil, ter perdido grandes propriedades, inclusive muitos se tornarem até servos escravos, mas no jubileu havia liberdade. E o que garantia isso? Era exatamente o documento da terra, o documento mostrando o jubileu. E esses documentos sempre eram muito bem selados para que tivessem a sua validade. E nós estamos vendo aqui no capítulo 6, figuras que o Senhor usa e que o povo entendia muito bem. O povo entendia o que era um rolo, o povo entendia o que era um selo. Estamos precisando dizer aqui, mas o povo compreendia muito bem. E o povo, inclusive, entendia muito bem o que eram, por exemplo, o que era a força dos cavalos em batalha. Nós temos aqui a figura desses cavalos, pelo menos esses 4 cavalos e esses 4 cavaleiros, em Apocalipse capítulo 6. Nós sabemos que até, vamos dizer, pouco tempo na história, e nós falamos de pouco tempo na história porque a história é grande, e podemos dizer que somente no século passado o homem saiu do cavalo e entrou em cima de uma máquina.
Em todos os séculos passados, o homem começa em cima do cavalo e termina no cavalo, mas no século passado ele começa no cavalo e termina no foguete. Então, a igreja sabia muito bem o que era o poder do cavalo, porque os cavalos puxavam os carros de guerra, por exemplo. Os grandes opositores do povo de Deus na história de Israel, o primeiro lá atrás, que é o Egito na época de José, depois vem a Assíria varrendo o reino do norte, depois vem a Babilônia levando o pessoal do sul, depois vem os persas, depois vem os gregos e depois vem os romanos. Todos eles eram conquistadores em cima de cavalos. Então Jesus está usando uma figura muito clara para aquele povo, e é importante que a gente traga para o conhecimento da igreja de hoje, porque isso era claríssimo para a igreja primitiva. Vamos então aos 6 selos, o que eles significam, o que eles podem mostrar para nós, o que eles nos ensinam. Primeiro selo, verso 1 e verso 2, leamos juntos, leia comigo. Vi quando o cordeiro... A voz do trovão aí nesse caso é um simbolismo de juízo, de autoridade. Nós vimos já isso. Verso 2. Olhei e vi um cavalo branco. Meus irmãos, esse é o verso talvez mais controverso do Apocalipse, porque há muitas interpretações sobre ele, e ele não é, vamos dizer assim, tão, eu diria, assustador na linguagem, como talvez outros possam se assustar com outros pontos do Apocalipse, mas este momento é um ponto que divide opiniões de muitos intérpretes das Escrituras. Por exemplo, muitos vão dizer que esse cavalo branco é Cristo, porque ele segura um arco, ele recebe uma coroa e ele saiu como um vencedor, saiu decidido a vencer. E ele está num cavalo branco, digamos assim, que vamos categorizar a cor de paz. Então, ele sai decidido a vencer, e ele sai decidido a instalar, vamos dizer assim, um reino. Outros vão dizer que não é Cristo, que é o Evangelho. Na verdade é a mensagem do Evangelho, que a mensagem do Evangelho sai e tem o seu êxito, e é coroada com glória, enfim. Bem, compreendo que não sejam essas duas primeiras opções de interpretação, por algumas razões. A primeira razão é que Cristo não estaria na companhia de igualdade com os outros 3 cavalos, com o cavalo vermelho, com o cavalo amarelo e com o cavalo preto, não nessa ordem, o último amarelo. Jesus não seria apresentado no mesmo pé de igualdade, porque o Apocalipse não faz isso em momento nenhum com Cristo, colocando-o em pé de igualdade com outros seres. E neste caso nós temos 4 cavalos e 4 cavaleiros que parecem agir em conformidade, em igualdade. Então Jesus não estaria na companhia, por exemplo, da morte, da fome e da guerra, que são os outros cavalos. Bem, a segunda razão é porque o ser vivente dá uma ordem a este cavaleiro: vem. E Jesus não obedeceria à ordem de um ser vivente. Ele não tem que executar alguma coisa quando algum outro ser na eternidade lhe diz o que fazer. Cristo é soberano e ele jamais poderia receber qualquer tipo de ordem de outro ser espiritual. A terceira razão é que ele tem um arco nas mãos. Ora, historicamente, veja se compreendemos juntos, historicamente, arco e flecha nunca foram instrumentos de vencer batalhas.
eram e foram sempre instrumentos secundários numa batalha, de abrir caminho à distância, compreende? O que sempre venceu a batalha, ou venceu as guerras, foram homens que empunhavam as suas espadas, as suas lanças e seus escudos. Por isso, nós não temos neste cavaleiro a figura de alguém que tem, por exemplo, a espada saindo de sua boca, no capítulo 1, que é a figura da autoridade de Jesus. Nós temos apenas com o arco, e esse arco não tem uma munição, não tem uma flecha, pelo menos nós não vemos no texto. Nós vemos aqui uma arma sem munição, um rótulo sem o conteúdo, a aparência sem a essência. O que podemos então, queridos, compreender que Jesus não poderia ser trazido como uma figura entre os outros cavaleiros desta maneira. O que a gente compreende, então, meus irmãos, ainda tem a questão da coroa, não é? O cavaleiro está com uma coroa, ele está num cavalo branco, não poderia ser Jesus? Bem, poderia ser, mas isso também não justifica, porque no capítulo 9, no verso 7, nós vemos a figura de gafanhotos. Você vai dar uma olhada aí, uma figura um tanto tosca, e eles têm coroas douradas também em suas cabeças. Então isso não traz uma justificativa cabal de que seria Jesus. O que isso traz para nós, então, é que isso seja uma verdadeira simulação da paz, um simulacro de paz, um sistema que se levanta para oferecer opções de paz, para trazer, vamos dizer, uma espécie de igualdade. E aqui, meus irmãos, colocamos essa aparência de paz como a cada tempo, e quanto mais o fim dos tempos se aproxima, figuras que oferecem paz vão se levantando. E é claro, para que você tenha paz, você tem, antes de fazer paz, precisa fazer guerra. Isso é importante. Toda proposta de paz, ela tem no seu bojo uma proposta de guerra. Porque para ter paz, um reino precisa dominar o outro, e então gerar paz. E é por isso que surge o segundo cavaleiro, ou o segundo cavalo, que é a abertura do segundo selo, que diz assim, leia comigo, o verso 3 e o verso 4. Quando ele abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizer: vem. Então saiu o outro cavalo, um cavalo vermelho. Ao seu cavaleiro foi dado poder de tirar paz da terra. Foi-lhe entregue uma grande espada. Temos aqui então um instrumento de guerra. E temos agora o cavalo vermelho. Antigos vão dizer que na concepção deste contexto, ou melhor, estudiosos vão dizer que na concepção desse contexto antigo, vermelho de fato simboliza a guerra. Eles acreditavam até que Marte era o lugar de guerra, por ser historicamente conhecido como o planeta vermelho, mas essas são suposições. O fato é que o texto é claro em mostrar que ele recebe uma espada e tem autoridade para tirar a paz das pessoas. Note que a proposta inicial é de paz, mas depois ela vem com a guerra. Meus irmãos, isso é importante, prestemos bem atenção. A igreja nunca terá paz com o mundo. Haverá uma possível trégua, de vez em quando, em alguns assuntos, por questão de convivência geral. Mas Jesus avisou que por conta do Evangelho, até aqueles que estariam dentro da própria família seriam os nossos inimigos. Diante disso, nós percebemos
que o que está acontecendo aqui é uma guerra sucedida por uma promessa de paz, porque esse cavaleiro, ele tem poder de tirar a paz dos homens. Pergunto aos irmãos, o que tem tirado a paz hoje? Não é aquilo geralmente que vem ornamentado de uma proposta de solução e de paz? Muitas vezes as pessoas entram por caminhos que parecem bons, mas o final é caminho de morte. Isso já é contexto de Provérbios, contexto de Antigo Testamento. Quantas propostas mundanas vêm dizendo o seguinte: isso aqui vai trazer a solução para a sua vida, a solução para o seu problema, entra por aqui porque é bom, e aí você depois se vê num labirinto, tendo que travar uma guerra terrível. E é claro, nós estamos tirando o contexto maior da história da humanidade e aplicando isso para o nosso dia, coisas pessoais, as aplicações que nós devemos e podemos fazer do texto diante daquilo que nós estamos lendo. No próximo verso nós temos a abertura do terceiro selo, e o verso 5 diz assim, leamos juntos: quando ele abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizer: vem. Olhei e vi um cavalo preto, e o seu cavaleiro tinha uma balança na mão. Então ouvi uma voz entre os 4 seres viventes que dizia: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário, e não danifiques o azeite e o vinho. Bem, o que nós temos aqui então é a figura da continuidade da guerra. Note, promessa de paz, guerra, resultado da guerra. Qual é o resultado da guerra? Racionamento, falta de recursos, baixa de homens que podem trabalhar pelo pão. Sabe disso? Toda guerra tem uma baixa de figuras masculinas. Por isso, historicamente, na contagem, muito mais mulheres do que homens, porque os homens sempre que iam à guerra, muitos não retornavam, muitas mulheres ficavam viúvas. Diante disso, nós temos aqui um grande racionamento. O texto diz assim: uma medida de trigo por 1 denário. Vamos juntos, uma medida de trigo por 1 denário. O que é 1 denário? Sabemos, era a moeda que pagava um dia de trabalho do trabalhador da época, do trabalhador comum, digamos assim. Bem, estudiosos dizem e fazem as contas que 1 denário poderia comprar 10 a 12 litros de trigo. E nós temos aqui 1 para 1, um preço exorbitante, um preço abusivo. Nós temos aqui a figura do racionamento. Veja, meus irmãos, há sinais que o Senhor tem nos dado e que nós precisamos ficar atentos diante disso. Há uma pesquisa da ONU que diz o seguinte: se as 457 pessoas mais ricas do mundo doassem 4% de suas riquezas, a fome do mundo seria erradicada. Vou repetir: se as 457 pessoas mais ricas do mundo doassem pelo menos, ou somente, 4% daquilo que possuem, a fome no mundo poderia ser erradicada. Diante disso, o que nós vemos, meus irmãos, é que toda profunda desigualdade em tempo de crise tem a ver com a obra do inimigo na humanidade. Não estamos dizendo aqui que pobres e ricos nunca ou um dia deverão deixar de existir, ou que todos devem viver a mesma situação, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia sempre mostra que Deus capacita alguns para ter um pouco mais e outros para ter um pouco menos.
O que Deus sempre mostra em sua palavra é que aqueles que possuam mais dividam com aqueles que têm menos. Aqueles que têm 2 túnicas dividam com aquele que não tem nenhuma. Então o problema não é ter 2, o problema é ter 2 enquanto alguém passa frio sem nenhuma. Bom, o texto diz 3 medidas de cevada por 1 denário, e aqui nós temos a cevada superfaturada. Cevada não era comida de gente, cevada era comida de animal, mas estava sendo comprada para que as pessoas pudessem comer. Esta é a visão de João. Isso nos mostra também, meus irmãos, que um dos sinais da vinda do Cordeiro, da vinda de Cristo, é que pessoas comecem a ser vistas de forma desumana e sejam tratadas como bicho, como animais. É só olharmos para governos opressores que estão circulando o mundo, onde a miséria é profunda e não há muito sendo feito por aqueles que estão morrendo de fome. Aliás, no nosso Brasil morre-se mais de fome do que nós supomos, do que nós imaginamos. E nós vemos isso aqui, essa profunda indiferença no restante do verso que diz: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Vamos repetir essa última parte: e não danifiqueis o azeite e o vinho. Bem, nesta época do imperador Domiciano, houve uma crise profunda, houve uma fome severa, a ponto do próprio imperador mandar recados para as províncias, dizendo o seguinte: vocês irão arrancar metade do vinhedo de vocês, metade da plantação de vinho, metade da plantação de azeitonas, para que o povo possa plantar cereal para comer. E aí, muitos das províncias arrumavam sempre um jeito de desobedecer, de formas que, se o povo não plantava, não podia comer. Os líderes, os grandes, tinham grandes vinhedos, o vinho deles não faltava, o elemento da orgia não faltava, o elemento da festa não faltava, mas a comida do pobre faltava na mesa. O que nós vemos aqui, queridos, meus irmãos, minhas irmãs, é que um dos selos rompidos pelo Cordeiro nos mostra que esse tipo de situação é também um tipo de situação que aponta para o retorno iminente de Jesus. E a gente precisa sempre ter muito cuidado, pedir ao Senhor sempre um coração convertido, para que a gente não possa ter esse tipo de indiferença aqui. Nós vemos uma inversão de valores. O vinho não pode deixar de existir, mas a comida pode deixar de existir. Bem, vamos ao 4º selo. Leia comigo os versos 7 e 8. Quando ele abriu o 4º selo, ouviu a voz do 4º ser vivente dizer: vem. 8. Vi então um cavalo amarelo. Para matar a espada, pela fome, pela praga, pelos animais selvagens da terra. O 4º cavaleiro é a morte. Vemos aqui a figura da morte. Fruto da guerra, fome, desigualdade, escassez. Isso só pode gerar morte. Morte em massa, morte acelerada de grandes povoados, pestes. E aqui nós estamos vendo esse cavalo amarelo. Na verdade, a palavra aqui para amarelo não é bem o amarelo que a gente conhece, é uma expressão grega chamada chloros. Chloros tem a ver com a palavra cloro mesmo. Você nota que o cloro é amarelo, mas é meio esverdeado, assim, cor de cadáver. É isso que diz o texto. É um amarelo cadáver, mais ou menos. Em outras versões diz baio,
né, umas versões mais antigas, não usa o termo amarelo. Na verdade é um amarelo esverdeado ou um verde amarelado. Não sei muito bem definir. Bem, temos aqui então o último cavalo. Qual é o último cavalo? A morte. O que Paulo disse na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 5, capítulo 15, no verso 16? A morte é o último inimigo a ser vencido. Vou repetir: inimigo a ser vencido. Note que nós não temos inimigos que não serão vencidos. Qual é a garantia de 2 Coríntios capítulo 15, verso 16? É que todos os inimigos antes da morte já foram vencidos por Jesus. E agora o último também será vencido. Significa que não há nenhum inimigo da igreja que não seja vencido por Jesus. Essa é a garantia da igreja. Essa é a glória da igreja. Temos um líder, temos um Senhor, temos um Deus que é invencível na batalha. Isso é extraordinário. Isso é de uma segurança estupenda para a igreja. Isso é para a igreja acordar de manhã e dizer o seguinte: eu sei quem tenho crido, eu sei que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o grande dia. Isso é fantástico. Aliás, isso é fantástico. O mundo já não é fantástico há muito tempo. Já tem uma década que não é fantástico. Aliás, fazendo um apanhado sobre esses 4 cavalos: cavalo branco, cavalo vermelho, cavalo preto e o cavalo baio ou amarelo, nós vemos nas palavras de Jesus um resumo profético disso, no Evangelho de Marcos, capítulo 13. Lemos juntos dos versos 6 a 8 e depois o verso 12. Veja o que diz o verso 6: muitos virão em meu nome dizendo, sou eu, e enganarão a muitos. Representação de que cavalo? Cavalo branco, cavalo do engano. Muitos dirão, sou eu vim trazer paz, eu sou o Cristo, eu sou a solução. Meus irmãos, a igreja precisa ter cuidado quando enxergar a solução em alguma pessoa. Nós temos, por exemplo, líderes importantes no Congresso, e eu sei que tem gente crente lá, não são muitos, mas eu sei que tem gente fiel a Jesus lá. Não posso nomeá-los, mas eu sei que tem, porque em todo principado de Jezabel, sempre Deus levanta Elias e mais seus 7.000. Mas veja, nossa solução, nossa segurança e a nossa existência não está ou não estão nos representantes políticos, porque os políticos estão na política para fazer políticas públicas, partidárias, seja que natureza for, para o bem do povo e não para o bem dos crentes. Quem trabalha a favor do cristão é Cristo Jesus, é o Senhor da igreja. Quem defende a igreja não é o Estado, é Cristo. Quem defende a igreja não é o político, é o Rei soberano, o Senhor da glória, aquele que está acima de todo governo e de todo principado que possa existir. Por isso nós não podemos nos garantir nos homens, porque maldito o homem que confia no homem e faz da carne, ou seja, do mortal, o seu braço. Isso não significa, abrindo um parêntese, fazendo uma leve digressão, que você não pode confiar em ninguém. Não, a Bíblia diz que não, maldito o homem confia no homem, e você desconfia até da sua própria sombra. Não vou crer no que você está falando, que a Bíblia diz para não confiar no homem, então dá licença, você deve ser um mentiroso. Não é isso que a Bíblia está dizendo. Há pessoas dignas de confiança. Nós temos que nos dar a confiar a outros também, homens de Deus, mulheres de Deus. A Bíblia diz que nós não podemos ter confiança no braço mortal como aquilo que vai sustentar a nossa vida, que vai levar a nossa vida adiante. Jesus, no próximo verso, fala do cavalo vermelho. Veja o verso 7, lemos juntos. Quando, porém, ouvirdes falar em guerras e rumores de guerras, não vos perturbeis. É necessário que assim aconteça, mas ainda não é o fim.
Que cavalo é esse? Cavalo vermelho. Veja que delineamento correto, perfeito, profeticamente, que Jesus está trazendo no seu sermão. Muita guerra, muitos confrontos, muitos conflitos, ainda não é o fim. Verso 8, leamos juntos: pois nação se levantará contra nação, reino contra reino, e fome, isso será o princípio das dores. Que cavalo é esse? Cavalo preto. Princípio das dores, muita fome, resultado de guerra, racionamento, concentração de riquezas em pouquíssimos e, vamos dizer, pulverização da pobreza na grande maioria. E nós vemos no verso 12, leia comigo: o irmão entregará à morte seu irmão, um pai seu filho, filhos se levantarão contra os pais e os matarão. Cavalo amarelo, a morte. Meus irmãos, isso aqui é seríssimo. É seríssimo porque isso vem se complementando e se estendendo na história. Apocalipse nos mostra que a história não é cíclica, ou seja, ela não fica se repetindo, ela é linear, ela tem um início, um meio e um fim. Mas veja, por ser linear não significa que dentro desta linha da história, os eventos não se repitam de forma diferente. Imagine, acompanhe comigo, que dentro dessa forma linear da história, há vários pontos e sinais da impiedade do homem. Veja, compreenda. Sempre houve guerra na história da humanidade, sim ou não? Sempre houve. Sempre houve morte, sim. Sempre houve traição, sim. Sempre houve gente da família matando outro, sim. A gente vê Caim e Abel lá atrás, Caim matando Abel. Mas veja, nesta, digamos, forma linear, nessa linearidade da história, nós temos pontos mais distantes acontecendo. E a história vai caminhando, e esse círculo vai diminuindo, então os pontos vão ficando mais próximos, compreende? Então vai diminuindo, e estes eventos vão ficando mais próximos uns dos outros, de forma que cada evento acontece com mais rapidez, um após o outro, conforme o tempo vai passando. De formas que nós poderíamos ver esta história linear, mas como um espiral que começa grande e vai diminuindo o seu arco, apontando para um final da história. E quanto mais este arco diminui, mais os eventos de maldade, de transgressão humana, de morte, de violência, vão se aproximando um do outro. De maneira que você não tem nenhum dia que assista o noticiário que você não seja alvejado por desgraças severas e profundas. E se você se prestar a acompanhar todo dia, você surta. Surta, mas surta rápido. Então você precisa ser seletivo. Aliás, nós precisamos ter ouvidos seletivos, precisamos ter visão seletiva, precisamos ter fala seletiva. O cristão precisa ter esse discernimento para que ele possa sempre fazer as coisas para a glória de Deus, para o seu próprio bem, para o bem da igreja, para o bem da família. Bem, a partir daqui nós temos o quinto e o sexto selo. A fase dos 4 cavalos passou, mas nós temos mais 2 selos, estes 2 que antecedem ao último selo, que está no capítulo 8. Nós temos uma pausa no capítulo 7, e nós vamos ver que pausa é essa na semana que vem, mas resta-nos então falar sobre os 2 últimos selos que o Cordeiro rompe na história da humanidade. Lê comigo o verso 9, lemos juntos. Quando ele abriu o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Veja,
O texto aqui está falando das almas que haviam sido, daqueles que haviam sido mortos, e aqui a palavra é marturia, e marturia tem a ver com mártir, com martírio, com aqueles que morreram por alguma causa. Algumas lições importantes, preste atenção. Primeira delas, nesse quinto selo: todos aqueles que morreram por amor ao Evangelho estão na presença de Deus. Vou repetir: todos aqueles que amaram a Cristo a ponto de aguentar o último inimigo sobre si, que é a morte, tendo a garantia de que Cristo já venceu, todos estes que tiveram sua vida humana, física, terrena, ceifada, estão diante do Senhor em seu descanso eterno. Pastor, como é que é isso? Não sei, a gente não tem dimensão do todo. Nós não sabemos se eles já cantam, se eles aguardam. O fato é que quando nós saímos deste tempo aqui, nós já entramos na dimensão da eternidade, já conhecemos aquilo que é eterno. Por isso não conseguimos vasculhar isto. Da mesma maneira que um animal, se ele tentasse vasculhar como funcionam as ondas de rádio, seria para ele impossível. Compreende como nós somos incapazes de compreender o que está na eternidade? Nós temos um esboço aqui, e esse esboço foi nos dado à medida de que o próprio Deus sabia da nossa estrutura limitada, e Ele nos deu aquilo somente que poderíamos imaginar, conhecer e esperar. Por isso, estes homens e mulheres estão na presença do Senhor nosso Deus. Segundo, nós percebemos que eles estão fazendo uma pergunta, e a pergunta é exatamente essa, no verso 10, eles clamaram em alta voz dizendo: ó soberano, santo e verdadeiro, até quando aguardarás para julgar os que habitam sobre a terra e vingar o nosso sangue? Note, duas coisas importantes. No Antigo Testamento, você certamente já leu o livro de Levítico, lá no capítulo 4, você tem a visão do altar, e você tem a mesa do propiciatório, onde os animais eram imolados, e o sangue escorria, e este sangue escorria por conta exatamente de remir os pecados dos pecadores, e este processo se chamava propiciação, porque a ira de Deus se desviava do pecador pelo sangue derramado. O que nós vemos aqui é que debaixo do altar, as almas é que foram o sacrifício ao Senhor. E a ira do Cordeiro está contra a todos aqueles que ceifaram essas vidas. E a pergunta dos mártires é: Senhor, até quando tu não vingarás o nosso sangue? Bem, diante disso, nós compreendemos uma segunda questão. A batalha da igreja, a vingança da igreja, a luta da igreja, não pertence à igreja, mas ao Senhor. Todas as tuas batalhas não devem ser tuas, todas as minhas batalhas não devem ser minhas. As batalhas da igreja são do Senhor dos exércitos. O Senhor das batalhas, o Senhor das guerras. Lembra de Josué capítulo 24, o último sermão de Josué, quando ele vai dizer, antes de dizer: não sei a quem vocês devem servir, mas eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lembra disso? E antes ele dá várias razões por que serviria ao Senhor. Porque Deus venceu as batalhas, porque Ele lutou todas as guerras. Ou seja, Ele foi dando os exemplos em que o Senhor foi vencendo os inimigos para Israel e por Israel. Diante disso, meus irmãos, a gente compreende que não existe vingança que pertença à igreja, que não existe nenhum tipo de ação que seja contra o transgressor da igreja, contra aqueles que vão contra a igreja. É por isso que Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 12, no verso 19, o que ele diz? Amados, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus. Opa, isso é importante. De novo, não vos vingueis a vós mesmos, mas dai lugar à ira de Deus.
porque está escrito: minha vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Veja, a ira humana, ela pode não ser pecaminosa em algum momento. Efésios 4:28, se eu não me engano, vai dizer: irai-vos, mas não pequeis. Abandone logo o furor. A ira de Deus é santa. A ira humana só não é pecaminosa quando ela não entra em ação. Deus entra em ação, irado contra o pecado, e continua sendo santo. Por isso Romanos capítulo 1 vai dizer que a ira de Deus se revela contra toda impiedade. Diante disso, sabemos que a nossa paz também está na justiça de Deus. A nossa paz também está em um Deus irado. Isso é estranho para nós, porque Ele está irado contra a maldade. Não tem aquela indignação profunda quando você vê uma injustiça enorme por um país inteiro, por uma nação inteira, por uma gama de pessoas assim, por uma massa de manobra, pessoas sofrendo, morrendo na mão de tiranos, na mão de assaltantes, seja o que for. Aquele sentimento deve ser então colocado diante do Senhor, dizendo: Senhor, até quando? Senhor, até quando dirão paz, paz, quando não há paz? Até quando, Senhor, a guerra? Até quando, Senhor, a fome? Até quando, Senhor, a morte? E este não é somente o cântico das almas debaixo do altar, mas é também a pergunta da igreja militante aqui. Porque a igreja que está ligada ao seu redor sabe muito bem que as coisas não vão bem. Sabe muito bem que a nossa paz não está aqui. Sabe muito bem que, conforme disse Paulo, a nossa esperança, se for somente para essa vida, nós seremos os mais miseráveis dos homens. Por isso, meus irmãos, nós não temos aqui um clamor por vingança deles, mas um clamor pela manifestação da ira de Deus contra o pecado. Verso 11, há uma resposta para eles. Vamos dizer isso juntos: Deus sempre responde orações. Vamos juntos? Deus sempre responde orações. Não estou dizendo que Deus dá sempre tudo o que a gente pede em oração, não é isso. Que às vezes a resposta de Deus é não, mas que Ele responde, Ele responde. Tem aquela velha expressão: a minha oração não passou do teto. Por que passar do teto se servimos e oramos a um Deus onipresente, onisciente, eterno, que não se comporta nesta caixa, que não se comporta em paredes, e que é tão enormemente insondável, que se multiplicou na vida dos seus filhos, ou seja, fez deles templos do seu Espírito, e ainda sobra uma infinitude incalculável da pessoa do Espírito? Como um Deus tão grande como esse precisa que a minha oração passe do teto para respondê-la, se Ele já sabe aquilo que eu vou dizer antes que eu diga? Por isso não existe oração que não passou do teto. Existe oração que foi feita e oração que não foi feita. Porque tem discurso que não é oração. Você compreende? Mas tem gemido que é oração. Gemidos inexprimíveis. Romanos capítulo 8, ali do verso 26. Tem discursos farisaicos, pomposos, microfonados, reverberados, que não são oração. E problema nenhum é orar em microfone, porque a gente precisa. Senão o povo lá de trás não escuta. O fato é que, meus irmãos, a oração não depende de nada disso. A oração depende do próprio Deus. E é por isso que a gente tem a confiança na oração. Veja a resposta: cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi falado que repousassem ainda por um pouco mais de tempo, até que se completasse o número de seus conservos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido. Olha que notícia. Vocês vão precisar esperar.
Vocês estão recebendo vestes brancas, a exemplo da igreja de Sardes, que Jesus disse: ao vencedor eu darei vestes brancas, ou seja, símbolo da santidade de Deus, entranhada no ser do corpo glorificado. Vocês estão sendo irradiados pela minha glória enquanto estão aqui. Vocês serão vestidos da minha própria glória, e enquanto vocês esperam, eu ajo na história. Mas eu quero dizer a vocês, há uma medida, e a medida da minha ira transbordar é quando o último conservo, o último mártir, derramar o seu sangue no solo da história. Isso nos dá, meus irmãos, duas certezas. Primeira delas, em nenhum momento da história, até Cristo voltar, passará um dia sem que alguém não morra pelo Evangelho. Todos os dias até Cristo voltar, fique sabendo, quando tu deitar no travesseiro, alguém deitou em solo, fechando os olhos aqui, sendo apunhalado, sendo enforcado, sendo dilacerado, mas tendo sido recebido na glória por Jesus. Isso nos traz muita inquietação, porque nós somos tão relapsos como ocidentais que somos, e nós não temos dimensão do que é uma perseguição voraz contra o Evangelho. Mas ficamos sabendo, aliás, isso é dado claro, que no século passado foram ceifadas mais vidas por conta do Evangelho do que em qualquer outro século da história cristã. E não sabemos disso porque a mídia não mostra. Essa é a primeira das certezas. Segunda certeza, note, é que a perseverança do salvo, a perseverança do santo, a salvação que o crente recebe, veja, ela não é desmontada e nem desfeita nem em face da morte. O crente persevera até o final. Veja, até que o último conservo morra. De que maneira? Como vós. Notou? O que significa que todos aqueles que forem levados ao martírio por conta do Evangelho perseverarão até o final. O nome disso é perseverança dos santos. É uma doutrina que nós não podemos abrir mão. Do contrário, vamos manquejar na fé. Bem, sexto e último selo, vamos fechar. Versos 12 a 15, leia comigo. Vi, quando ele abriu o sexto selo, e houve um grande terremoto. O sol escureceu como um saco de cilício, e a lua toda tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como figos verdes derrubados da figueira por um vento forte. O céu recolheu-se como um rolo, e todos os montes e ilhas foram removidos dos seus lugares. 15. Os reis da terra, os nobres, os chefes militares, os ricos, os poderosos, todo escravo, todo homem livre, esconderam-se nas cavernas e nas rochas das montanhas. Verso 16. E diziam aos montes e rochedos: caí sobre nós, e escondei-nos da face do que está assentado no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá subsistir? O sexto selo então aponta o grande temor que se dá em face da vinda do Cordeiro. Nós começamos aqui, meus irmãos, a perceber, preste bem atenção, que grande temor haverá no juízo. Grandes, pequenos, líderes, liderados, livres, escravos, todos passarão por temor profundo. Ninguém poderá dizer diante do Cordeiro: que bom que tu chegaste, porque eu tenho algumas coisas para acertar contigo. Não compreendo algumas coisas e achei algumas coisas injustas, que bom que tu vieste logo. Ninguém, todos os grandes, ricos, pobres, líderes, liderados, todos eles
correrão da face do Cordeiro, a face tremenda, da tremenda autoridade de Deus e do Cordeiro. Diante disso, nós começamos a ver, meus irmãos, que toda a graça prevista no Cristo encarnado, toda a graça que vivemos neste ponto, termina. A graça nos foi dada e um dia ela cessará. Compreenderemos a graça eternamente, porque na glória o Cordeiro foi visto como que foi morto, ou seja, é muito provável que convivamos com as doces feridas de Jesus na glória. E saberemos que estaremos lá por causa daquelas feridas santas. Mas essa graça terá a sua plenitude para nós. Para o mundo, ela terá terminado. Como nos dias de Noé. E aqui, meus irmãos, nós vemos os montes e os rochedos. Na verdade, isso tem muito a ver na linguagem apocalíptica com a intelectualidade humana, com o poder humano, com a sabedoria humana, dizendo: venham nos ajudar, venham nos esconder nessa hora. E nada poderá esconder os homens. Nós vemos isso na figura de Isaías, no capítulo 2, nos versos 10 a 12, que diz o seguinte: entra nas rochas e esconde-te debaixo da terra, diante da presença aterrorizante do Senhor e da glória da sua majestade. Verso 11: os olhos arrogantes do homem serão abatidos, e a sua arrogância será humilhada, e só o Senhor será exaltado naquele dia, pois o dia do Senhor dos exércitos será contra todo orgulhoso e arrogante, contra todo que se exalta, para que seja abatido. Nós temos um Deus aqui que julga, um Deus que virá como juiz. Diante disso, meus irmãos, nós vemos que o mesmo Deus que julgou Adão e Eva, Sodoma e Gomorra, o mesmo Deus que julgou os egípcios, que julgou os adoradores do bezerro, o mesmo Deus que julgou Nadab e Abiú, o mesmo Deus que julgou Datã, Coré, Abirão, o mesmo Deus que julgou Ananias e Safira, é o mesmo Deus que um dia virá julgará essa terra. É por isso que Tiago capítulo 5, versos 8 e 9 diz que a vinda do Senhor está próxima e o juiz está às portas. Eclesiastes capítulo 12, verso 4 diz que o Senhor levará a juízo tudo o que foi feito, até tudo que está oculto, quer seja bom, quer seja mal. Diante dos homens, conforme 1 Pedro capítulo 4, verso 15, o texto diz que todos terão de prestar contas àquele que está pronto para julgar os vivos e os mortos. De que maneira isso vai acontecer? Romanos 2,16. Isso acontecerá no dia em que Deus julgar os pensamentos secretos dos homens por Cristo Jesus. Mas enquanto isso não acontece, estamos vivendo um tempo de graça. Terminamos então com Isaías capítulo 55, versos 6 e 7. Eu queria que você lesse comigo. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. É rico em perdoar. Nós vimos, meus irmãos, que a ira do Cordeiro virá naquele grande dia. Como nós escaparemos da ira do Cordeiro? E eu convido a todos que leiam comigo 1 João capítulo 4, no verso 10, e encerramos a mensagem dessa noite. Nisto está o amor. Não fomos nós quem amamos a Deus, mas foi Ele quem nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Que Deus nos abençoe nessa noite, em nome de Jesus, e que a graça seja vista na vida de muitos, a partir dessa palavra de aviso que Apocalipse capítulo 6 nos traz. Que o Senhor nos abençoe, em nome de Jesus. Amém.